Tópico 5.2, gráfico de barras ou coluna. A partir do desempenho em química, demonstrado pelos alunos de uma classe, um professor elaborou a seguinte tabela. E aí, ó, desempenho em química, então, insuficiente 6 alunos, regular 10 alunos, bom 14 alunos, ótimo 10 alunos e o total 40 alunos. Já deu para ver que essa tabela é uma tabela de frequência, nós já estudamos isso lá nas primeiras aulas. E como tabela de frequência, tem as porcentagens, 15%, 25%, 35%, 25%, 10%. Essas porcentagens é chamada frequência relativa, daí o FR. Também eu ensinei como é que faz para chegar nessas porcentagens, ensinei já isso. Vou relembrar aqui como é que faz, mas eu já ensinei, mas eu vou relembrar. Olha só, suponha que a gente não sabe ainda que é 15% aqui, ó, a gente não sabe, tá? Eu não sei, eu quero saber. Faz assim, ó, pega esse 6 e pega o total. Aí escreve assim, ó, 6 está para 40, ó. Aí tu tens que transformar isso em uma fração que tem o 100 embaixo. Como é que eu vou fazer isso, professor? Multiplicando, dividindo? Multiplicando, dividindo. Mas olha só, como é que eu vou transformar uma fração que tenha 100 embaixo? Que número vezes 40 dá o 100? Não tem esse número, professor. Pelo menos número inteiro, não tem. Mas aí tu pode fazer o seguinte, ó. Tu podes, primeiro, olha, dividir por 2. Em cima e embaixo, olha. Divide por 2. Aí vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2, 3. 40 dividido por 2, 20. Professor, pode dividir por 2 em cima e embaixo? Pode, isso chama-se simplificação. Pode sim, tá bom? Desde que seja o mesmo número. Agora veja, ficou 3 sobre 20. Agora tá fácil transformar uma fração que tem o 100 embaixo. Porque, veja, agora tem um número que eu multiplique o 20 e deu 100. Que número é esse? Que número eu faço vezes 20 e dá o 100 aqui embaixo, ó? Que número é esse? 5. É o 5, olha, é o 5, ó. É o 5. 5 vezes 20 dá o 100. E me interessa aparecer esse 100. Mas o professor pode fazer isso, multiplicar por 5 embaixo? Pode, desde que você faça em cima também. Desde que você faça em cima também, ó. Aí não tem problema, multiplica por 5 embaixo, por 5 em cima, nos dois, tá bom? Aí eu já multipliquei embaixo, 5 vezes 20, 100. Multiplico em cima, 5 vezes 3, 15. E aí apareceu 15 sobre 100, que é mesmo 15%. Tá aí, ó, pronto. Então, bem aqui, ao lado do 6, é mesmo 15%. Bora ver. Olha aí, ó, é 15% mesmo. Então, eu ensinei isso em aulas anteriores, estou repetindo, enfim, de novo nessa aula. Só que eu queria ensinar algo novo para vocês. Além disso, isso aí vocês já sabem fazer, tá bom? Porque eu já ensinei, estou ensinando de novo. Só que eu queria um pouco além. Além de saber fazer esse modo algébrico, vocês têm que aprender a fazer de um outro modo. Da seguinte maneira, olha. Vou mostrar aqui para vocês. Vou sair aqui. Vocês têm que aprender a fazer assim, olha. Usando uma calculadora. Veja, bem aqui, ó, é 6 sobre 40. Tá? Voltando aqui, ó. É 6, bem aqui, ó. É 6 sobre 40. Prestem bem atenção aqui, porque vocês têm que entender o que a gente vai fazer, olha. Bem aqui, ó, é 6 sobre 40. Tá? Essa barra, ela significa divisão. Também, isso é 6 dividido por 40. É a mesma coisa, tá bom? Repito, essa barrinha aqui, ela significa divisão. Então, 6 40avos também é 6 dividido por 40. Professor, mas dividir isso vai transformar num número decimal. Calma, vamos lá. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que vai ser útil em alguma hora, tá bom? Nem sempre vai dar para fazer bonitinho assim, aqui, ó. Nem sempre vai dar para fazer bonitinho assim. E essa maneira que eu vou ensinar, em algum momento vai ser útil para vocês. Então, olha só. 6 dividido por 40. Então, vamos lá. Vamos abrir uma calculadora aqui. Vou abrir aqui uma calculadora bem grandona aqui para vocês verem. Calculadora bem grandona. Aí lá é 6 dividido por 40. Tá bem aqui, ó. 6 dividido por 40. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer assim, ó. 6 dividido por 40. Já expliquei o porquê o dividido. Porque aquela barra significa divisão. Vou clicar em igual aqui, ó. Igual. Aí vejam lá em cima, bem aqui, ó. Deu 0,15. Professor, mas isso aí ainda não é a porcentagem. Não é a porcentagem. É um número decimal. Mas para transformar em porcentagem, a gente vai fazer vezes
100 e clica no igual. Pronto, agora acabou. 15%. É dessa maneira que faz. Divide o número de cima pelo de baixo e depois faz vezes 100. É assim que faz. 15, né? 15%. Bora ver. Olha aqui, ó. Deu mesmo 15, tá bom? Então, usando a calculadora, fazendo aquela divisão, é outra maneira de fazer. Bora fazer só mais um exemplo aqui, ó. Não sei se todo mundo entendeu, vou fazer só mais um para vocês saberem exatamente o que a gente está fazendo aqui. Vamos fazer o 10 agora. Fizemos lá o 15% do 6. Insuficiente 6. 15%. Beleza. Agora vamos fazer o 10. Regular 10. 25%. Suponho que eu não sei que é 25%. Não sei, estou riscando aqui, ó. Não sei que é 25%. E eu quero saber fazer essa conta. Como é que faz, professor? Faz assim, ó. Pega o 10 aqui, ó. E pega o 40 aqui, ó. Então, vamos calcular a porcentagem do regular. Pega o 10 e o 40. Então, vamos pôr aqui, ó. 10 está para o total, que é 40. Beleza. Aí, como eu falei para vocês, tem que aparecer uma fração sobre 100. É interessante aparecer esse 100, porque tudo sobre 100 dá para virar facilmente porcentagem. 1 sobre 100, 1%. 2 sobre 100, 2%. E assim por diante. Ah, então apareceu 100, professor. Fica fácil. Essa é a jogada. 3 sobre 100, 3%. E assim por diante, reticência, tá bom? Essa é a lógica. Essa é a regra. Então, a gente tem que transformar essa fração para uma fração que apareça o 100, porque aí fica fácil de transformar para a porcentagem. Mas veja, de novo, não tem um número que eu multiplique por 40 e dê o 100 direto. Não tem. Número inteiro, não. Pode ser decimal, mas inteiro, não. Mas aí, olha só, bora usar uma artimanha aqui, ó. Vamos dividir por 2, ó. Em cima e embaixo. Fica 10 dividido por 2, 5. 40 dividido por 2, 20. Pronto, fizemos a divisão. Agora ficou mais fácil de aparecer o 100, porque agora, olha, 5 está para 20. 5 sobre 20. Tem um número que eu multiplique o 20 que dá o 100. É o 5. Então, olha, se eu fizer 5 vezes 20, aparece o 100, olha. Ah, beleza, né? 100 é resultado de 5 vezes 20, tá? 5 vezes 20 dá 100. E faz em cima também, 5 vezes 5, 25, tá bom? Pode fazer isso, professor? Pode. Desde que você faça embaixo e em cima, numa fração, tudo que tu faz embaixo e tu faz em cima também, não tem problema, tá bom? Dividir, multiplicar, ok. E aí apareceu, olha, o famigerado 100. Ah, beleza. Então, professor, não tem uma regra aí. Divide por quanto? Por 2, por 3, por 5, multiplica por quanto? Não importa. O importante é que apareça o 100, tá? O número você escolhe, tá bom? Pode dividir, multiplicar, enfim, desde que no final você chegue nesse 100 aqui, ó, nesse 100, porque ele é importante. E aí 25 sobre 100 é 25%. Pronto, chegamos. Então, ao lado do 10 lá, ao lado do 10 aqui, ó, 10 aqui, ó, a porcentagem é 25%. Bora ver. Olha aí, ó, de fato. É mesmo. Então tá aí. Estou ensinando como é que faz essa porcentagem. É assunto de primeiro ano. Disso aqui a gente já sabia fazer, até em aulas anteriores eu ensinei a fazer, tá bom? Agora, o que é novo? Professor, eu quero saber fazer essa transformação aqui de 10 para o 25%, não dessa forma algébrica. Eu quero uma outra maneira. Tem? Tem. Como? Vamos lá. De novo aqui, ó, 10 está para 40, ou 10 sobre 40, bem aqui, ó. Essa barra significa divisão. Então, você pode dividir. Você pode dividir na munheca aí, tá? Os que gostam de dividir na munheca. Ou tu podes utilizar uma calculadora. 10 dividido por 40. Essa divisão aqui que a gente vai fazer, ó. E aí, bora lá usar uma calculadora, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. E aí, vamos fazer, ó. 10 dividido por 40. Que é igual 0,25. Veja, isso ainda não é a porcentagem. Isso é número decimal. Não é para pegar esse 0,25 e tacar lá, tá bom? Frequência relativa é porcentagem. Isso aí não é porcentagem. Isso é número decimal. Professor, e como é que eu faço para transformar para porcentagem? Aí tu fazes vezes 100.
igual, agora sim, 25%. Pronto. Tá aqui, ó, 25%. Tá bom? E assim dá para fazer cada uma. Professor, por que o senhor está ensinando isso agora? Porque nos próximos exercícios não vai dar para fazer assim. Assim. Não vai dar para fazer assim. Não vai dar para fazer assim. E aí vocês vão ter que usar essa maneira que eu estou ensinando, usando calculadora. Então não tem só uma maneira de fazer. Tá bom? Não tem só uma maneira de fazer. Já é a segunda maneira que eu estou ensinando. Ainda tem a maneira no Excel. Se der, eu vou ensinar para vocês como é que faz no Excel. Eu vou fazer só mais um aqui na calculadora, direto. Esse 14 virar 35. Então, faz assim, 14 dividido por 40, olha. Bora ver, só mais esse 14 aí, como chegou naquele 35%. Bora ver aí. 14 dividido por 40. Bora fazer lá na calculadora. 14 dividido por 40. Deu um número decimal. Não é a resposta ainda. A resposta nunca, nunca, nunca é em decimal, tá bom? Nunca. Não coloquem resposta decimal. Para transformar para porcentagem, façam vezes 100. Vezes 100. 35%. Bora ver lá. 14 virou 35%. Tá aqui, ó. 14 é mesmo 35%. Ah, professor, é muito fácil assim, dá para fazer direto com a calculadora, professor. Não precisa escrever tudo aquilo. É isso que eu estou tentando mostrar. Dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais simples, usando uma calculadora. Mas, claro, você tem que saber os dois modos, tá bom? Porque você vai fazer prova, e aí você tem que saber fazendo aquele modo algébrico que eu ensinei agora há pouco, e usando calculadora, e tem que aprender também um modo no Excel que eu vou ensinar mais para frente. Beleza. Queria falar isso, eu não tinha falado como fazer com calculadora, vocês vão precisar nas próximas aulas, nos próximos exercícios. Nem sempre dará para fazer dessa forma aqui, pessoal. Nem sempre dará para fazer dessa forma aqui, tá bom? E aí, quando não der, vocês têm que usar calculadora, como eu ensinei para vocês. Aplique esse detalhe aí da porcentagem, né, na tabela de frequência. Mas o objetivo aqui é desenhar o gráfico de barras. Barras ou coluna, né, professor? É, porque no Excel, o gráfico de barras é chamado coluna. Gráfico de coluna. Então, olha só, vamos fazer o gráfico. Com os dados da tabela, é possível construir o gráfico de barras. Então, vamos ver aqui, ó. A tabela de frequência, tá bom? A partir dessa tabela, já falei sobre ela, tá? Já algumas aulas a gente vem falando sobre ela. Vamos chegando nessas porcentagens aqui. E a partir dessa tabela, a gente montar o gráfico. Ó. Com os dados da tabela, é possível construir o gráfico de barras. Então, vejam, nesse gráfico de barras, né, ainda não está o gráfico, mas já está aqui, olha, o eixo do X e o eixo do Y, olha. E vejam, no eixo do Y, olha a numeração aqui, ó, 0%, 5%, e aí vai subindo até 35%, ó. Ah, professor, uma pergunta. Então, no eixo do Y, vem essas porcentagens aqui, ó. O eixo do Y é frequência relativa, é isso aqui, ó. Resposta, sim. No gráfico de barras, no eixo do Y, sempre será frequência relativa. Quer dizer, porcentagem. Porcentagem. Então, olha, nunca se coloca números absolutos no eixo do Y. Sempre será bem aqui, ó. Eixo do Y. Frequência relativa, porcentagem. Guardem isso. Frequência relativa é o que vem para o eixo do Y no gráfico de barras, tá bom? Tem aluno que põe aqui números, tá errado, é frequência relativa, é porcentagem. Aí a gradação, veja aqui, olha, veja aqui os números, 15%, 25%, 35%, 25%. Esse aqui é o total, tá? Esse aqui não entra. Só esses aqui que eu quiquei. Então, o menorzinho aí foi 15, o maior foi 35. Então, ele graduou de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Ele graduando assim, ele pega todos lá. O menor aqui, ele botou o 0, o maior 35, aí ele compreende todos esses aqui, ó. Todos esses aqui, tá? Enfim. E no eixo do X? No eixo do X, que vai entrar, olha, insuficiente, regular, bom e ótimo. Então, bem aqui embaixo, ó, insuficiente, regular, claro, I de insuficiente, R de regular, B de bom e O de ótimo.
Então, isso tu põe no eixo do X. E aí vamos fazer o gráfico. Insuficiente foi 15%. Então, insuficiente é esse primeiro aqui, ó. Então, vamos fazer uma linha aqui, ó, e subir essa linha até o 15%. Insuficiente foi 15%, tá aqui, ó. Só que é barras, tá? Então, duas linhas assim, ó. Vamos subir. Poxa, queria tanto que saísse reto isso. Até o 15%. Quando chega no 15%, para, ó, a barra do insuficiente, né, professor? É, a barra do insuficiente. O regular, tá bem aqui, ó, 25%. Então, vamos fazer a barra do regular. Vai subir, subir, subir até o 25%. É barra, ó. Então, duas linhas assim, ó. Sobe até na altura do 25 aqui, ó. Certinho, tá bom? Ah, professor, cada barra sobe na sua altura da sua porcentagem. É isso. É exatamente isso. Próximo, bom. Bom, bem aqui, ó. 35%. Então, bora ver. Bom, vai subir aqui, ó. Até o 35%, ó. Bom, vai subir até o 35%. Vai ser a barra mais alta, ó. E o último é o ótimo. Vai subir até 25%. Então, o ótimo, a barra vai subir. Vamos ver aqui, ó. Barra vai subir até bem aqui, ó. Que é a altura do 25%. Professor, quer dizer, cada um tem sua barra. É isso. Cada um tem sua barra. Conforme a sua porcentagem. A altura da barra vai ser a porcentagem que eu vou olhar lá na tabela. Insuficiente foi 15%. A barra subiu até o 15% aqui, ó. Até a altura do 15%. Regular, 25% lá na tabela. A barra do regular subiu até o 25% aqui, ó. Certinho. O bom foi 35% lá na tabela. A barra do bom subiu até o 35%, bem aqui, ó. E o ótimo, que é a última barra, subiu até a altura de 25%, bem aqui na tabela, o ótimo é 25%. Tá aí, 4 barras. Aí, você pinta uma de cada cor aqui, ó. Para diferenciar, sei lá, essa aqui eu vou pintar de vermelho, tá aí, ó. Azul aqui, ó, a barra do regular, pintar aqui de azul, pintar de azul. Claro, eu estou fazendo isso aqui no computador, né? Você veja, você vai fazer dever no seu caderno. É a mesma coisa, pessoal, só que tu vai fazer usando um lápis, tá? Um lápis, uma régua, de preferência, como eu estou falando, pinta um de cada cor. Enfim, não difere tanto, ó. Pintar essa barra aqui, ó, de verde, ó. Então, cada conceito teve uma barra aí, ó. E a última, pintar de um amarelo aqui. O amarelo nem vai aparecer direito. Enfim, a última não vai aparecer direito porque foi amarelo. Para que serve o gráfico de barra? Para comparar. Qual foi o conceito que mais teve nessa turma? Insuficiente, regular, bom, ótimo. Só olhando o gráfico, digam para mim, qual foi o conceito que mais teve? Insuficiente, regular, bom, ótimo. Bom. Foi o bom, ó. É isso que é o gráfico de barra. O gráfico de barra, ele não tem a preocupação de mostrar crescimento, decrescimento, estabilidade, como o gráfico de segmentos. Tu quer mostrar crescimento, decrescimento, tu quer fazer uma comparação que tu mostra que está crescendo ou decrescendo, ou tendo uma estabilidade, gráfico de segmentos. Ok. Tu quer comparar grandezas, comparar assim, ó, ó. Então é gráfico de barras. Para mostrar quem está mais para cima, quem está mais para baixo, é gráfico de barras. Para isso que serve o gráfico de barras. Tu põe um gráfico desse num jornal, na TV, quem olha, rápido vê quem está mais em cima ou quem está mais embaixo. Então dá para ver aí muito facilmente que o conceito maior é o conceito bom. E dá para ver muito facilmente que o conceito menor é o conceito insuficiente. Esse é o objetivo do gráfico. O gráfico ele substitui textos. Uma linguagem gráfica, uma linguagem não verbal. Uma pessoa olha um jornal, já identifica, já sabe, já interpreta. Enfim, esse é o objetivo do gráfico de barras. Então, é dessa maneira que vocês vão desenhar. Me deu trabalho de fazer isso aí, mas eu tinha que fazer, porque é essa maneira que vocês vão fazer lá no caderno de vocês. É essa maneira aí que vocês vão fazer. Agora, claro, a gente pode usar recursos computacionais e para frente. Eu vou mostrar como é que faz no computador. E aí, fazendo no computador,
Em 3D, professor, como é que seria? Olha aí, 3D, feito no computador, feito no Excel. Em tempos normais, eu pego meus alunos, levo lá para o laboratório do Alcides Carneiro e eu ensino eles a fazerem o gráfico no Excel. Como fazer direto no computador, no Excel. E sai assim, bonitinho, 3D e tal. Vejam que é o mesmo gráfico, olha. Mas não está embaixo aqui no eixo do X, olha, insuficiente, o regular, o bom e o ótimo. Não está aqui embaixo, professor. Está com defeito esse gráfico. Não, não está com defeito, pessoal. Veio para essa legenda aqui ao lado, ó. É uma opção lá no Excel, ele te dá essa opção. Tu pode também botar uma legendinha, ó. Mas dá para ver, ó, que esse violeta, claro, é o insuficiente. Tá aqui, ó, a caixinha do insuficiente. O vermelhinho, ó, é o regular, ó. Dá para ver aqui, ó. O verdinho é o bom e o violeta escuro é o ótimo, ó. Ah, professor, então pode assim, em vez de botar lá embaixo, no eixo do X, o insuficiente, regular, bom e ótimo, pode fazer essa legenda ao lado. Pode sim, tá bom? E o computador, ele faz 3D, mas a informação é a mesma. Fazendo assim, olha, ou fazendo assim, a informação é a mesma. Porque aqui tu vê que a barra maior é do bom. A barra maior é do bom, que é o verdinho, tá aqui na legenda, ó. E a barra menorzinha aqui, ó, que é o violeta claro, é o insuficiente, tá aqui, ó. Então, é a mesma informação, não é uma outra coisa, é a mesma coisa. Só tá mais bonito, claro, porque foi feita no computador, mas a informação é exatamente a mesma. Ainda no computador, dá para botar esses percentuais aqui em cima, ó. Botar, por exemplo, o verdinho, que é o bom, 35%, botar bem aqui em cima, ó, 35%, botar aqui, ó. Dá para fazer também. O vermelho, regular, 25%, aí põe bem aqui, ó, 25%. Dá para fazer no computador, fica a porcentagem em cima aqui, ó, 25%. Enfim, mas isso aí também é acessório. O básico é mesmo que eu já falei, tá bom? É isso aqui, ó. Tá, isso aqui é o básico e é o que é necessário. O resto é mais enfeite, mudar a cor das barras. Outra coisa, aqui eu fiz as barras separadinhas, ó. Separadinho, um espaço entre elas, ó. Um espaçozinho entre elas, tá bom? Aqui ele já fez as barras juntas. Tem diferença, professor? Não tem diferença. Fica a seu critério. Não tem problema fazer as barras separadas, as barras juntas. Desde que cada barra chegue na sua porcentagem, tá? Direitinho. Aí não tem problema. Isso aí são mais detalhes, mais é questão de design. Pronto, então assim que faz gráficos de barras. Isso é gráfico de barras. Baseado no que eu expliquei para vocês, fica para vocês a questão 9. A questão 9 diz assim: durante uma hora foram anotados os tipos de veículos que passaram pela rua onde está situada uma escola e conseguiram-se os seguintes dados. E aí, veja, parece um monte de letra aí, ó. T, T, M, A, T, M, T, B, B, enfim. Mas ele explica o que são essas letras. M é moto, C é caminhão, B é bicicleta, A é ambulância e T é carro. Construa um gráfico de barras. Professor, como é que eu vou fazer um gráfico de barras disso aí? Não dá para fazer, não. Parece estranho, mas olha só, vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão primeiro ter que fazer uma tabela de frequência. Igual, professor, essa tabela de frequência, ela vai ficar acompanhando a gente. Vai. Mesmo que fosse no Excel, vocês iam sempre ter que tabular antes. Então, vamos lá. Uma tabela de frequência. Aí, nesse caso, ele está falando de veículos. Bora escrever aqui, ó. Veículos. Que veículos, professor? Ele está falando de moto, está falando de caminhão, está falando de bicicleta, está falando de ambulância. Não vou escrever tudo, tá? Vou deixar abreviado, mas façam direitinho. E está falando de carro. Faz aqui, ó, a tabela de frequência, bonitinho. Faz o total aqui embaixo. Põe aqui embaixo o total. Faz a frequência absoluta. Aí, quer dizer, professor, que eu vou ter que contar quantas motos tem aí? É isso. Tu vai conferir quantas motos tem, quantos caminhões tem, quantas bicicletas tem, quantas ambulâncias tem e quantos carros tem. E aí tu vais colocar aqui as quantidades. Tu vais colocar aqui, ó. Tu vai conferir aqui, por exemplo, o T. O que é o T? T é carro, ó. Tá aqui, ó. T é carro, ó. Aí tu vais conferir aqui, ó. Quantos T tem? Enfim, confiram, tá bom? Coloquem a quantidade aqui, ó. Bem aqui, carro. Depois, o que mais? M. M é moto. Aí confiram aqui, ó. Quantos M's tem, ó?
2. Aí, moto, tu vai pôr a resposta aqui, ó. E assim por diante. Caminhão é C, aí põe a resposta aqui. Bicicleta, B, põe a resposta de bicicleta bem aqui também. Em ambulância, põe aqui a quantidade, tá bom? Claro, tu vai somar tudo isso aqui, a quantidade de motos, caminhão, bicicleta, ambulância, carro, tu vai chegar no total, obviamente, tá bom? E aí, quando tu já tiver as quantidades e o total, tu vai fazer a frequência relativa, que eu ensinei como fazer hoje, tanto do modo algébrico, como usando calculadora. Pega esse, divide por esse, lá na tua calculadora, vai dar um número decimal, faz vezes 100. E põe bem aqui a porcentagem de cada um, tá bom? Põe a porcentagem de cada um. Lembrando que o resultado da porcentagem tem que dar 100% ou próximo de 100%. Tipo, 99,9%. Aí não tem problema, tá bom? 99,98%, ok. 99,9%, arredondando é 100%. Mas não pode dar muito discrepante também. Não pode dar 115%. Aí não, já está errado. Aí, feita essa tabela, aí vocês vão para o gráfico de barras que ele está pedindo. Aí vocês vão fazer o eixo do X, o eixo do Y. Vocês vão fazer assim, ó, o eixo do X, o eixo do Y. E vocês vão colocar bem aqui no eixo do Y. Bora logo falar do eixo do Y. O que entra no eixo do Y? Frequência relativa. Até botar aqui, FR. FR, frequência relativa. Porcentagem. Não se põe número aqui, se põe porcentagem. E aqui no eixo do X, tu vai colocar moto, caminhão, M é moto, né? C, caminhão. Bicicleta é B, tu põe B aqui. Ambulância é A, tu põe o A aqui. Que mais? T de carro. Pronto. Aí tu vais construir as barras. A barra da moto, a barra do caminhão, a barra da bicicleta, a barra da ambulância e a barra do T, que é carro. Cada um com a sua barra, professor. Professor, e qual vai ser a altura da barra? Conforme a porcentagem que tu achar bem aqui, ó. Tu vai achar as porcentagens de cada um aqui, ó. Tô riscando aqui na tabela, ó. Professor, então tem que ter essa tabela? Tem que ter a tabela. Tu tem que fazer primeiro a tabela de frequência. Acha a porcentagem da moto, acha a porcentagem do caminhão, acha a porcentagem da bicicleta. Cada um vai pondo aqui, ó. Vai pondo as porcentagens aqui na ordem crescente, ó. Põe tudinho aqui de cada um. E essas barras vão ter a altura da porcentagem de cada um. É assim para fazer o dever. E a questão 10? A questão 10 não é para desenhar gráfico. A questão 10, o texto já dá o gráfico. É só para responder as perguntas. Questão de interpretação. Questão 10 diz assim: em uma eleição para representante de classe, os candidatos foram Ricardo, Paulo e Fausto. Observe o resultado da votação no gráfico de barras abaixo, em que estão especificados os votos das mulheres e dos homens. Então, vejam, é uma eleição numa escola e os candidatos Ricardo, Fausto e Paula. E aqui ainda tem duas barras, uma azulzinha, que é homens, né, são os homens, e uma dessa cor aí, que eu não sei que cor é essa, é mulher, um vermelhinho claro. Enfim, aí tu vai ter a quantidade de votos do Ricardo de homens, a quantidade de votos do Ricardo de mulheres, tu vai ter a quantidade de votos do Fausto de homens e a quantidade de votos do Fausto de mulheres. E a quantidade de votos da Paula de homens e a quantidade de votos da Paula de mulheres. Claro, as quantidades estão aqui, ó, número de votos, ó. Número de votos, está aqui as quantidades, ó. Então, a letra A, quantos alunos votaram? Vocês vão olhar para o gráfico e verificar o total de alunos que votaram. E desses, quantas mulheres e quantos homens. Então, a letra A tem 3 perguntas. Tá? Primeiro, quantos votaram. Depois, desses, quantas mulheres. E também, quantos homens. 3 respostas. Letra B, quantos votos obteve a candidata Paula? Então, olhem lá no gráfico, tá? E respondam. Letra C, quantas mulheres votaram em Ricardo? E letra D, qual a porcentagem de votos recebido por Fausto? É só ver quantos votos teve o Fausto e dividir pelo total, como eu ensinei com calculadora. Vai chegar no decimal vezes 100, pronto. Chega também na porcentagem dos votos do Fausto. Era isso que tinha para falar para vocês. Fica a atividade 9 e 10 para vocês fazerem. Até a próxima, então. Aqui termina a minha aula. Falou, galera.
Bons estudos para vocês.